Eu tô bem, espero que vocês também estejam bem. Estamos dando início hoje às nossas aulas online, né? Vai ser um pouquinho mais corrido do que o normal nós temos, mas pode deixar que eu estarei aqui tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, para dar continuidade ao nosso livro de língua portuguesa, nós vamos estar fazendo as atividades do livro, da parte de interpretação de texto, e depois a gente passa para a gramática. A interpretação de texto começa na página 72 de língua portuguesa. O texto que está falando aqui é sobre uma resenha. Não sei se vocês lembram quando nós falamos sobre a história do Pequeno Príncipe, na página, peraí que eu vou achar, na página 64, nós falamos sobre o filme O Pequeno Príncipe. Aqui nós estávamos falando sobre a sinopse, que é diferente, um pouco diferente da resenha. O Pequeno Príncipe foi uma sinopse. Agora, essa interpretação de texto da página 72 está falando sobre a resenha. Se você caso não lembra, tia, eu não lembro qual a diferença. Quando nós falamos do Pequeno Príncipe, falamos sobre a sinopse são só informações sobre o filme, que é passado, tá bom? Tempo de duração, o ano que foi editado, foi feito, né, que passou no cinema, o nome de direção, né, nome dos autores, nome dos atores. Agora já a resenha não. A resenha tem a opinião da pessoa que escreveu. Você quer fazer uma resenha sobre um assunto. Você vai falar sim sobre o filme, mas você pode dar a sua opinião. Você pode colocar se você gostou, se você não gostou, né? Isso é na resenha, na sinopse não. Então, hoje nós vamos fazer, vocês irão responder, vocês irão ler As Aventuras do Avião Vermelho, da página 72 e 73, e depois vocês irão responder a interpretação escrita, que está da 74 até a página 76, tá bom? Eu vou dar uma lida com vocês, mas pode deixar que qualquer dúvida nós vamos tirar, tá bom? Depois, um a um, pode deixar que não vai ficar com dúvida. A interpretação escrita da 74 começa no número 1. Quem é o personagem principal do filme As Aventuras do Avião Vermelho? Isso é uma pergunta. Tem outra pergunta. Como ele é descrito nessa resenha? Como que o autor aqui, ele descreveu essa pessoa, esse personagem, né? Esse personagem principal. Ele é o quê? Ele é uma criança agitada, uma criança calma, entendeu? São as características que o autor deu a essa criança. No número 2, como é a relação de Fernandinho com o seu pai? Tá lá também no texto. Qual foi a reação de Fernandinho ao ler o livro O Capitão Tormenta? Você vai ver quem deu para ele esse livro do Capitão Tormenta. Qual foi a reação dele? Número 4. Você vai, observe na imagem que acompanha a resenha, essa imagem aqui, e contorne no texto o momento da animação, no momento ali do desenho, que corresponde a essa cena. Você vai olhar aqui, ó, e você vai ver aqui no texto, e você vai contornar, circular o momento que corresponde a essa cena. Está escrito. Número 5. Localize na resenha e escreva a seguir os parágrafos. Aí aqui você vai escrever o parágrafo. Se está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no último parágrafo. Qual parágrafo que está? Conta o enredo do filme. Em que parágrafo que está contando o enredo do filme? As Aventuras do Avião Vermelho. Aí você escreve primeiro parágrafo, terceiro parágrafo. Letra B. Apresenta a opinião do autor da resenha sobre o filme. Em que parágrafo está? Página 75. Número 6. A avaliação do autor da resenha sobre o filme As Aventuras do Avião Vermelho é positiva ou negativa? Se você achar que é positiva ou negativa, você tem que ir lá no texto e você vai sublinhar essa fala que está comprovando a sua resposta. Ah, tia, tem? Tem. Número 7. O autor da resenha conta o desfecho do filme? Aquilo, spoiler que vocês gostam de falar? Isso é uma pergunta. Tem outra. Em sua opinião, por que isso acontece? Número 8, você vai marcar, você vai assinalar, vai marcar com X as alternativas que apresentam aspectos comuns entre os filmes. As Aventuras
do Avião Vermelho e do Pequeno Príncipe. O que você acha que tem em comum essas duas histórias? Você vai lá e assinala. Número 9. Assinale a alternativa que contém o objetivo de uma resenha. Eu expliquei para vocês a diferença de sinopse e de resenha, né? Então tem duas perguntas, uma só é certa, a outra não. E agora, na página 76, número 10, você vai completar o quadro a seguir de acordo com a resenha lida. Essa resenha que nós lemos aqui, As Aventuras do Avião Vermelho, tá bom? Você vai botar o nome do autor, onde foi publicado e o público-alvo. Você volta lá na resenha e procura lá no finalzinho, que também tem, tá? Lá no rodapé da sinopse, da resenha, tem. Número 11. Com que função os parênteses foram empregados na resenha lida? Lembra que nós falamos de sinais de pontuação? Quando a gente coloca lá os parênteses, a gente quer fazer o que colocando esses parênteses? E é só isso, tá bom? Então eu vou deixar vocês respondendo, daqui a pouco eu volto pra gente fazer a correção. Beijo! Na página 76, que é o estudo da língua. Vamos falar sobre verbete de dicionário. Vocês sabem o que é um verbete? Uma palavra diferente, né? Aqui está dizendo. Você já sabe como é organizado um dicionário? Agora, você vai estudar os elementos que compõem um verbete. Sabe? Peraí que eu tenho aqui um dicionário, eu tenho aqui o Mini Aurélio. Essas palavras que estão aqui no dicionário, que a gente procura para saber o significado, essas palavras são chamadas de verbete. Tá bom? Quem tem dicionário já vai pegando aí, ó, que a gente vai precisar já já. Aqui no livro está a explicação. Aqui tem, observe o verbete do dicionário a seguir. Aqui está a palavra balão. O verbete é a palavra que você quer saber o significado. Só que em um dicionário, um glossário ou em uma enciclopédia, ela vem assim, com algumas palavrinhas, com algumas coisas antes de colocar o significado. Isso você só encontra se for num dicionário, daqueles dicionários mais completos. Porque no meu dicionário, que eu peguei para olhar, não tem todas essas informações que tem aqui no nosso livro. Aqui o livro está te passando, se por acaso você tiver lá na sua casa um dicionário bem completo, você vai ter as mesmas informações que o livro está passando. No meu dicionário, não. Porque o meu dicionário, ele é um Aurélio, mas ele é um mini dicionário. Então ele não tem todas essas características que tem aqui, que o livro está passando pra gente. Mas vamos entender. Preste atenção. A primeira palavrinha, que no livro de vocês está aí, ó, circulada de vermelho, é a palavra que a gente precisa saber o significado. Logo, a outra palavra que está circulada de preto é uma abreviação. É uma abreviação de quê? Do substantivo masculino. Porque está dizendo que essa palavra balão, ela é um substantivo masculino. Vocês podem observar que vão ter outras abreviações, porque vão ter palavras, vão ter substantivo masculino, vão ter adjetivo. Então, né, depende da palavra que a gente está procurando. E logo depois, o que está aí circulado de vocês em azul, está dizendo que é a indicação da área de conhecimento, que no caso está falando da aeronáutica, né? Porque a aeronáutica é que trabalha com essa questão aérea. E o balão, né, ele fica no céu. Então é a aeronáutica, é a parte indicada da área do conhecimento. Aí logo depois vem o significado dessa palavra, balão, que no nosso livro está dizendo aparelho redondo ou alongado que voa por estar cheio de um gás mais leve que o ar. Isso é o primeiro significado, porque podem ter, a mesma palavra, elas podem ter vários significados. Aí depois, esse que está aí de amarelinho, é uma frase que foi colocada empregando esse sentido do balão. Aparelho redondo ou alongado que voa por estar cheio de um gás mais leve que o ar. Aí olha a frase que o livro colocou, acompanha comigo. O aventureiro saiu na barquinha do balão e o soltou. Aí o 2 é outro significado. Objeto de formas variadas feita de papel fino que sobe no mar por estar cheio de ar quente produzido pela queima de uma bucha na abertura feita na parte inferior. É outro. Aí vem outra frase.
aplicada a esse significado, tá bom? E assim continua, desculpa. Outros significados com frases também. E lá no final vem a palavra separada, balão. Ela é uma palavra... Balão, ela é uma palavra com 2 sílabas, vamos lembrar, ela é uma palavra de sílaba, não é isso? Agora, aqui embaixo na 77 mesmo, você vai ter que voltar a esse verbete que eu acabei de ler com vocês e vocês terão que numerar de 1 a 6, nessa sequência que está aqui, ó. Agora numere os elementos do verbete de acordo com a legenda abaixo. Aí o número 1 está dizendo, parte que aparece em destaque indicando a cabeça ou a entrada do verbete. A cabeça ou a entrada é a palavra que seria o significado, tá bom? Aí você volta lá no verbete e vai numerando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é nessa ordem, né? Aí vocês terão que ver onde se encaixa cada... na legenda que tem aqui no nosso livro. Você vai encaixar aqui em cima. Agora, na 78... já tem aqui, ó. Os verbetes, eles podem apresentar também ainda os seguintes elementos. No verbete, ele pode ter, lá quando você for procurar, de repente, lá no meu dicionário não tem. De repente, num dicionário mais completo, ou se você olhar no próprio celular, for procurar no Google, significado de algumas palavras, pode vir sim. O som que a letra tem na palavra. Aí você também pode encontrar o plural da palavra nesse verbete, além de conter essas informações que a gente colocou, que o autor aqui do livro colocou aqui nesse verbete, da palavra balão, você também pode encontrar essas outras. A palavra ela pode estar ali escrita no plural. Qual o plural de balão? Seria balões, não é isso? E também a indicação do gênero oposto ao gênero da palavra apresentada. Se de repente for um substantivo masculino, ela vai te dar o substantivo feminino. Se for um substantivo feminino, ela vai te dar o oposto, que é o masculino, tá bom? Então agora vocês vão observar aqui esses 2 verbetes, ó, na letra A. Sublinhe cada um desses elementos dos verbetes abaixo, de acordo com a legenda. Aí tem a palavra mandão e tem a palavra zeloso. Você vai ter que fazer o que o exercício está pedindo. Tá bom? Você vai ter que sublinhar de vermelho, olha aqui, te deu 3 cores, vermelho, verde e azul. Você tem que sublinhar aqui, ó, de vermelho, caso nesses 2 verbetes tenha o som de uma letra que tem na palavra. Se tiver também, você vai ter que sublinhar de verde. Se tiver o plural da palavra, e vai sublinhar de azul a indicação do gênero oposto a essa palavra. Tá bom? Agora, deixa eu te dar uma dica, a questão do som. Ai, professora, mas como é que eu vou saber o som? O som, vou te dar um spoiler, peraí. O som é quando você tem, se essa palavra, ela tiver uma entonação mais nasal, ou se ela tiver uma entonação mais aguda, normalmente vai vir assim, ó, entre um colchetezinho, ela vai estar ali, ó. Exemplo, se tiver um som, dá pra ver? Se tiver um som mais agudo, aí pode ter lá, ó, um azinho com um acento agudo. Porque quando você for falar uma palavra, essa palavra, o som dessa vogal A, ela vai ter um som mais, o quê? Mais agudo, mais aberto, tá bom? Então, isso é o som ao que esse livro aqui se refere. O som da letra, o som que a letra tem na palavra. Um som mais aberto, ao você pronunciar essa palavra, ou um som mais fechado. Não é isso? Um som nasal ou um som mais agudo. Não é isso? O nasal, você sabe que é aquele som mais fechado, né? Que a gente costuma falar que fala pelo nariz. E o agudo é aquele mais aberto. Tá bom? Aí vai para letra B. Qual é a classe gramatical da palavra zeloso? Tranquilo que vem logo, né? Escrito, logo no início. E a letra C? Qual é a classe gramatical e o gênero da palavra mandão? Classe gramatical e o gênero. Lembra que no início, tá aqui, ó, onde está falando sobre o verbete mandão. O início, essas 2 abreviações, elas são o quê? A classe gramatical, não é isso? Aí, caso você não consiga, pega o telefone, vai lá no Google, procura, que você vai saber o que significa o AM e o que significa o SM. E aqui, do zeloso, o que significa o AM. Tá bom? E você vai marcar. Você vai dizer qual é a classe gramatical e qual é o gênero
da palavra mandão. Gênero masculino, feminino, a classe gramatical, ela é o quê? Um sujeito, substantivo, é um adjetivo, o que que é? Letra D. Como é feita a separação, essa é tranquilo, né? Como é feita a separação silábica dos verbetes apresentados? Como que se separa? Mandão, como se separa zeloso? Tá no próprio verbete. E aqui embaixo agora, esse daqui vai ficar um pouquinho mais complicado, porque eu estava vendo... gente, o que está escrito aqui no quadro, eu quis colocar para dar mais um exemplo para vocês, olha. Quando eu fui procurar no meu dicionário a palavra pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora ultimamente, né? Passando por essa pandemia, eu vi que no meu dicionário estava escrito pandemia, aí tinha um SF. Esse SF é a classe gramatical. Vocês lembram o que seria um SF? É um substantivo feminino. Essa palavra pandemia é um substantivo feminino. E aqui, ó, qual é a indicação dela, que tem aqui, ó? A indicação da área do conhecimento é médica, porque pandemia tem a ver com a área médica, tá bom? Aí depois vinha o significado da palavra pandemia. Tá? Isso aqui que eu coloquei, que vocês vão falar, o que a professora colocou no quadro e não explicou? Foi isso daqui que eu quis colocar. Agora, voltando para a página 78, essa partezinha, vocês estão vendo aí, que tem essa partezinha aqui, ó, desse tomzinho clarinho, amarelinho clarinho, vocês terão que preencher com algumas palavras, mas tem que ser palavras próprias, né, que tenham coerência de acordo com o verbete de dicionário. Então, eu vou colocar as palavras aqui no quadro, não vou colocar na ordem, tá? Vou colocar as palavras que vocês precisam saber para completar aqui esse verbete. Aí vocês terão que completar com coerência. Vou colocar aqui as palavras. Sim, são essas palavras, tá bom? Que vocês irão utilizar para completar esse último exercício da página 78. E agora vem a página 79 com atividades aqui para você responder de acordo também com o que a gente falou agora sobre o verbete. Aí aqui na atividade 1 está escrito: escreva as classes gramaticais e o gênero a seguir. Dessas palavras, vou te dar um exemplo. Duque, a primeira palavra que está aqui. Qual é a classe gramatical? Duque é o quê? É um substantivo masculino, é um adjetivo. E qual é o gênero? É um gênero masculino ou um gênero feminino? E assim você vai fazer com as outras palavras também. E o número 2, agora vocês irão pesquisar e vão escolher no dicionário ou na internet uma palavra para a gente ver o significado dela. Aí você vai ter que fazer como nós aprendemos. Olha aqui. Tem a cabeça ou a entrada do verbete, que é a palavra que a gente quer saber o significado. Aí depois vem a classe gramatical, você pode colocar abreviado ou, se quiser, escrever ela toda. Mas no dicionário vem sempre abreviado, né? E vem a área do conhecimento, igual nós fizemos lá com a... Aqui, ó, da aeronáutica. Aí aqui você vai ter que arrumar dois significados, você tem que olhar dois significados para essa palavra que você quer fazer. E aqui embaixo você vai colocar essa palavra separada. Tranquilo, né? Agora vocês irão responder, né, todas essas atividades. E como vai ser feita a correção? Vocês irão me mandar foto dos exercícios respondidos no privado, tá bom? Não manda no grupo para a tia, não. Você vai me mandar no privado e eu vou olhar, vou ver se tá certinho e vou te mandar. Caso tenha alguma coisa errada, a tia Flávia vai sinalizar, vai falar que isso daqui não está errado, vou tentar te explicar novamente, tá bom? E você vai me mandar essas respostas. Aqui você tira lá, ó, foto do seu livro, tira foto do livro onde tem as respostas e eu vou estar, mas vocês me enviam no privado, tá bom? Que eu vou estar reenviando para vocês, dizendo se tá certinho o que vocês erraram, tá bom? E daqui a pouco a gente vai tirar possíveis dúvidas, tá? Beijo!